Olá, hoje vamos falar sobre o sistema imune, que é um sistema formado por órgãos, tecidos, células, moléculas, todos engajados a defender o nosso organismo contra agentes agressores, sejam eles bactérias, vírus, fungos, micro-organismos que nós entramos em contato ao longo da vida, células tumorais e substâncias químicas, físicas ou biológicas. Esse sistema imunológico ele está preparado para identificar e reconhecer essas substâncias estranhas, atacar e neutralizar essas substâncias ou micro-organismo, eliminar essa substância e, mais importante ainda, memorizar para um segundo encontro com essas substâncias ou micro-organismos estranhos fazerem uma reação muito mais potente, que é um segundo encontro, que é chamado uma resposta anamnéstica do organismo. Essa resposta imune ela pode se dar em minutos ou horas, ou em vários dias, né? Dependendo do tipo de resposta que vai interagir com o micro-organismo ou substância estranha, você vai ter uma resposta mais rápida ou uma resposta mais lenta àquele micro-organismo. E um exemplo muito típico dessa resposta imunológica é a inflamação aguda, imediata ou inflamação crônica que se dá ao longo de meses e anos. É importante, em primeiro lugar, saber que a resposta imune ela é formada por células que são produzidas na medula óssea, que é um órgão linfóide primário, o principal órgão linfóide primário. Mas também você tem um órgão linfóide primário chamado timo, onde ocorre a diferenciação de um subtipo de resposta imunológica, que é a imunidade celular, onde você tem a diferenciação dos linfócitos T aqui no timo. E você tem os órgãos linfóides secundários, formados pelos linfonodos, pelo baço, pelo tecido linfóide associado à mucosa, em todos os órgãos que tem mucosa, pelos vasos linfáticos e pelo próprio sangue, onde você tem as células do sistema imune correndo nos vasos sanguíneos. Então, a gente divide a resposta imune em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A resposta imune inata ela é uma resposta inespecífica, onde as células do sistema imune vão reagir inespecificamente com relação ao antígeno. Independente de qual seja o antígeno que elas vão interagir, elas reagem da mesma forma. Já a resposta imune adaptativa é uma resposta imune específica, onde as células que vão interagir com aquele antígeno ou substância estranha, elas vão reagir especificamente para um determinado tipo de antígeno. Ou seja, um antígeno A ou o antígeno B, você vai ter uma resposta imune para aquele antígeno A e uma resposta imune para aquele antígeno B. Então, vai reagir diferentemente dependendo do antígeno que estimulou aquela resposta imunológica. Então, a resposta imune inata é uma resposta inespecífica, onde, independente dos invasores ou os antígenos, inclusive antígenos dentro ou fora da própria célula humana, essa célula da resposta imune inata vai reagir da mesma forma. É uma resposta muito rápida, em minutos, em geral, causa febre, porque essas células aqui produzem substâncias que vão estimular ainda mais a resposta imune e essas substâncias causam febre. Não tem memória imunológica, exemplos da resposta imune inata também inclui barreiras químicas, como a lágrima, que contém uma substância chamada lisozima, que pode destruir as paredes das bactérias, um baixo pH do estômago, né, o ácido do estômago destrói micro-organismo, e barreiras físicas, como o próprio epitélio da pele e da mucosa, que fazem com que o nosso corpo já tenha resistência natural contra invasores. Dando continuidade, a resposta imune adaptativa
ela é diferente da imune inata, ela é específica e diversificada. Dependendo do antígeno que ela vai interagir, você tem uma resposta específica para determinado antígeno. Então, se eu tenho um antígeno aqui verde e uma bactéria com vários determinantes antigênicos verde, eu vou ter uma resposta específica para aquela bactéria ou para aquele vírus. E se eu tenho uma outra antígeno aqui, uma outra bactéria ou vírus de outra cor, por exemplo, didaticamente falando, eu vou ter uma resposta específica para aquela determinada substância, seja a substância verde, azul, roxa, vermelha ou marrom. Então, eu vou ter uma resposta imune específica para cada tipo de antígeno ou micro-organismo invasor. A resposta imune adaptativa, além da sua especificidade e ser diversificada, essa resposta imune ela tem que ser preparada, ela tem que ser elaborada, né, para diferenciar células específicas para cada tipo de antígeno. Então, existe uma desvantagem, porque essa é uma resposta imune mais lenta, ela demora alguns dias, por exemplo, quando você faz uma vacina, demora pelo menos 15 dias para você elaborar aquela resposta imune adaptativa, e uma vantagem é a memória imunológica. Por exemplo, a vacina você fica anos ou o resto da vida com aquela memória imunológica que pode ser reativada a cada vez que você entra em contato com o antígeno. Então, por que se dá essa memória imunológica? Por que se dá essa resposta tão explosiva, né, e intensa contra os antígenos? Porque no momento que as células da resposta imunoadaptativa entram em contato com o antígeno, se dá o que a gente chama de expansão clonal, uma proliferação intensa de células da resposta imunoadaptativa que vão interagir contra um determinado antígeno ou substância estranha no organismo. Essa expansão clonal que vai determinar a intensidade da resposta. Claro que dependendo do vírus e dependendo da resposta imune do organismo, ou dependendo da bactéria, você pode ter uma expansão clonal maior ou menor do nosso sistema imunológico. Quando é destruído o agente agressor, uma vez destruído o agente agressor, as células, todas as células que foram expandidas e foram proliferadas, elas sim, só permanecem em torno de 5% dessas células dentro do nosso organismo, com a memória imunológica. 95% dessas células não sobrevivem mais, elas sofrem deleção clonal por mecanismo de morte celular programada ou apoptose, e permanecem apenas as células de memória. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver mais um pouco sobre o sistema imune. Tchau e até a próxima.